tempo de lazer. Não necessariamente é um tempo que você vai encontrar alguém, mas é um tempo que você vai ter de conhecer pessoas, fazer amizades e não caminhar sozinho. Amém? O nosso desejo é fazer com que a igreja esteja em comunhão, né? Os solteiros têm mais tempo, então eles podem fazer muitas amizades para que possam caminhar na vida cristã com o Senhor, sabe? Um ajudando, auxiliando o outro. Se por acaso acontecer do Senhor enviar um cônjuge, que aí que bênção, não é mesmo? Mas se isso não acontecer, não tem problema não, irmão. Você não precisa de ninguém, você precisa só do Senhor. A alegria de um homem não está atrelada a um cônjuge, a uma vida sentimental boa, não. A alegria do homem está atrelada no Senhor. Então, lembre-se disso. Amém? Tem alguém nos visitando hoje? Primeira, segunda, terceira vez? Não? Glória a Deus. Irmão, quando você chegar em casa hoje, eu queria que você ligasse para um irmão da célula lá, que não veio no culto de manhã, dissesse, irmão, não te vi no culto. Vá à noite, não deixe de cultuar o Senhor, participe dos cultos, é importante. Amém, irmãos? Hoje você vai ter o privilégio de poder estar glorificando o Senhor ali com seus dízimos, suas ofertas. A gente tem ensinado aqui ao longo de toda a história de Lagoinha Pedreira que dizimar e ofertar faz parte de um processo natural de adoração ao Senhor. Não é uma barganha que a gente faz a fim de receber algum tipo de bênção do Senhor, mas na verdade é um privilégio que nós temos de poder adorar a Deus com os nossos bens. Então, no fim ali, você vai poder glorificar o Senhor, exaltar o Senhor com o seu dízimo, com suas ofertas, e faça isso com alegria, porque o Senhor só recebe quando é feito com alegria. Quando é feito assim, sabe, será? Melhor não dá, não faz com alegria, porque isso vai agradar o coração do Senhor. Amém? Temos mais algum recado? Não, né? Irmã, essa aí não pode deixar, né? Amanhã, segunda-feira, amém, irmão? Dia de começar a peleja, né? Trabalho, a rotina. Alguns já começaram, né? Mas 90% amanhã é o dia de começar a rotina de trabalho pesado, não é verdade? Começa orando, irmão. 6 horas da manhã nós vamos estar aqui reunidos, orando, aqui, adorando ao Senhor, clamando ao Senhor, para que Deus possa sustentar você, te dar a você capacidade emocional, profissional, para você lidar durante a semana com os desafios que vai vir. Você concorda, irmão? Você só não sabe quais são eles, não é verdade? Nada melhor do que a gente estar orando ao Senhor, porque é Ele que conhece todas as coisas, sabe dos desafios que ainda a gente vai enfrentar. Então, esteja aqui orando na segunda-feira, 6 da manhã. Eu não tenho tempo. Então, vem 7h30 da noite na casa de oração. Tem sido uma bênção. Irmão, quem não tem vindo e tem tido tempo, tem tido oportunidade e não tem vindo, deixa eu dizer para você uma coisa. Você está desprezando algo muito bom e muito importante que o Senhor tem colocado aqui no nosso meio, tem nos dado a oportunidade. Amém? Então, conto com você aqui amanhã, casa de oração, amanhã, na oração, 6 horas da manhã. Está um friozinho aí, você pode despertar cedo e vir, que aqui nós vamos nos aquecer na oração. Amém? Chamar a Sara aqui. Ela hoje vai trazer a palavra do Senhor para nós. Vamos orar ao Senhor pela vida dela. Aproveitar, vamos orar pelos nossos pastores, né? Pai, nós damos graças ao Senhor por essa manhã e pela igreja do Senhor que está reunida aqui neste lugar. Pai, nós queremos apresentar a vida do pastor Gabriel, a vida do pastor André e toda a sua família, pedir ao Senhor que possa prover, Pai, a saúde, Senhor. Pai, restaura a saúde deles. Pai, que a graça do Senhor, Pai, possa recair sobre eles e que o poder do Espírito Santo possa trazer cura, restauração na saúde dele. Pai, queremos apresentar a vida da sua filha, da sua serva, Senhor Sara, que nessa manhã tem a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor. Deus, que o Senhor a capacite, que o Senhor a fortaleça, Senhor. Pai, que a palavra do Senhor hoje, Senhor, na boca dela, possa, Senhor, tocar os nossos corações, possa confrontar-nos, possa despertar-nos, Pai, para uma vida de devoção e amor ao Senhor, em nome de Jesus. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Márcio Alexandre, fique de pé, por favor. Agora vira para os irmãos. Olha que homem mais lindo, gente. Que homem maravilhoso. Que homem de outro mundo. Eu fui muito privilegiada por Deus. Não ia perder a oportunidade, não, né?
Todo domingo ele faz hora comigo. Vamos fazer hora com ele hoje? Olha lá, ficou sem graça. Depois fala que sou eu, tá vendo? Olha lá, ficou vermelho. Pois é, ficou vermelho. Aqui, quem teve no jantar viu, né? Enfim, abra sua Bíblia em João, Evangelho de João. Vamos dar continuidade ao capítulo 7. Vamos ler hoje a partir do verso 14. Amém? Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então, os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras, sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhes Jesus: um só feito realizei, e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado, circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado, ao todo, um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te glorificamos. Bendizemos o teu nome e te adoramos como filhos amados do Senhor. Como igreja, como povo que foi comprado, remido pelo teu sangue, que agora faz parte, Pai, da tua aliança. Deus, em nome de Jesus, o motivo de estarmos aqui, Senhor, é porque não temos outro lugar para estar. O motivo de estarmos aqui é saber que só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Que só o Senhor tem o alimento que satisfaz a nossa alma. Só o Senhor é a fonte de água viva na qual nós podemos nos saciar. Por isso, Pai, nesta manhã nós te pedimos, não nos deixe sem alimento. Não nos deixe sem a tua palavra, não nos deixe sem a correção, sem a disciplina, sem a instrução. Abre os nossos ouvidos, Pai, em nome de Jesus. Abre os nossos olhos para que possamos ver, Pai, além do que está escrito, mas conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Prepare, Espírito de Deus, os nossos corações como terra fértil para receber a boa semente da palavra, Senhor, e faça com que ela frutifique na nossa vida, para que durante toda a semana que se seguir, Pai, nós sejamos testemunhas fiéis do Senhor. Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Nós precisamos da ação do Senhor no nosso meio. Fala conosco nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o contexto desses versículos que nós lemos é a festa dos tabernáculos, que era uma das 3 festas mais importantes que o povo judeu tinha. E essa festa, ela era um cerimonial, ela era comemorada justamente para lembrar o povo de Israel de toda a providência divina enquanto eles peregrinavam no deserto. E não somente isso. Ela apontava também para o futuro, apontava para o tempo em que o povo receberia o reino prometido do Messias. Era um tempo de alegria. Eu não vou entrar aqui em detalhes da festa, mas era um tempo de muita alegria. Todos os judeus subiam para Jerusalém para comemorar, para celebrar. Era um tempo de festa, era um tempo que as pessoas se reuniam, adoravam a Deus e celebravam todo aquele tempo. No entanto, para Jesus, era um tempo um tanto quanto difícil, porque há pouco tempo atrás já havia levantado oposição contra ele.
E a gente vai ver, durante aqui a festa dos tabernáculos, durante esse ajuntamento solene, essa oposição crescendo ainda mais contra Jesus, contra a sua pessoa e contra o seu ministério. Essa oposição, ela começou lá atrás, quando Jesus curou o paralítico no tanque de Betesda. A gente sabe que isso aconteceu em um dia de sábado, nós já estudamos esse texto aqui, e os judeus, os líderes religiosos, se enfureceram com essa atitude de Jesus, porque, segundo eles, Jesus estava quebrando a lei de Moisés, que dizia que no sábado era o dia do Senhor e que não poderia ser feito nenhum tipo de atividade naquele dia. Jesus, apesar de saber que ele corria risco de morrer subindo até Jerusalém, que esses fariseus que se opunham a ele, que esses líderes religiosos que intentavam matá-lo, estavam já tramando para que isso acontecesse, Jesus, como todo judeu, precisava subir a Jerusalém para poder observar a festa. Ele era um judeu, isso fazia parte da cultura, isso fazia parte da religiosidade do judeu. Subir até Jerusalém e obedecer às ordenanças de cumprimento das festas judaicas. E nós vamos ver, inclusive, eu não sei como está na Bíblia de vocês, mas na minha aqui está o título dessa sessão, A Controvérsia entre Jesus e Judeus. Então começou a haver uma discussão no meio do povo e uma discussão entre os judeus e também entre Jesus. Mas eu queria ressaltar aqui uma coisa. Dentre esse povo que estava gerando essa discussão, havia 3 grupos de pessoas. Havia os judeus, que eram as lideranças religiosas, que eram os fariseus, os sacerdotes e os escribas. Eram pessoas que eram responsáveis pelos serviços e pelos ministérios do Templo de Jerusalém. Havia o povo, e esse povo que é o povo geral, era toda aquela multidão que subia anualmente até Jerusalém para comemorar as festas judaicas. E também havia os judeus, que eram os cidadãos habitantes de Jerusalém. Esses moravam em Jerusalém e eram facilmente influenciados pelos líderes judeus. Por que a gente está fazendo essa distinção aqui entre esses 3 grupos? Porque em um determinado momento, nesse texto, Jesus vai se direcionar muito especificamente a um deles. E a gente precisa entender isso, ter isso em mente. A discussão acerca de Jesus, na verdade, ela não começa aqui a partir do versículo 14. Se a gente voltar aí um pouquinho no verso 11, vamos ler. Diz assim: Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Então, essa discussão a respeito de Jesus começou um pouquinho antes. Começou antes mesmo que ele chegasse em Jerusalém. E aqui esses versículos falam que os líderes religiosos o procuravam na festa, querendo saber onde é que ele estava, e o povo discutia entre si se ele era um charlatão ou se ele era, de fato, uma boa pessoa, se ele era, de fato, um bom mestre. A discussão, nesse primeiro momento, girava em torno do caráter de Jesus. Quem era Jesus? Jesus era um homem bom, que fazia o bem, ou Jesus era mais um falso Messias, era mais um charlatão que se levantava no meio do povo? Bom, os judeus, eles aguardavam como promessa a chegada do Messias. No entanto, de tempos em tempos, ao longo das gerações, falsos messias se levantavam. Homens que se diziam ser o Cristo, homens que tomavam para si o título de Messias e pregavam e anunciavam doutrinas, porém não eram doutrinas verdadeiras. Então, é até aceitável essa desconfiança a princípio por causa
da pessoa de Jesus e do que as pessoas ouviam acerca de Jesus. Do verso 14 ao verso 19 que nós lemos, vai tratar o seguinte, um segundo ponto dessa discussão. Vamos ler aí? Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? O ponto da discussão aqui agora mudou. Se no princípio havia uma discussão a respeito do caráter de Jesus, se Jesus era bom ou era mau, se Jesus era verdadeiro ou era falso, o foco agora é a doutrina de Jesus. A respeito da doutrina, a respeito do que Jesus estava ensinando. Nós sabemos que a missão de Jesus, enquanto ele andou aqui na terra, enquanto ele esteve aqui, consistia em fazer a vontade do Pai. E Jesus se movia em todos os sentidos para que isso acontecesse. Ele não baseava nenhuma das suas decisões na sua própria vontade, nos seus interesses, para satisfazer o seu ego e muito menos para atender a qualquer tipo de convenção humana. Tanto é que, alguns versículos atrás, na sessão anterior, na semana passada nós vimos, os irmãos de Jesus o instigaram a subir para comemorar a festa juntamente com eles, e Jesus disse que ainda não era tempo. Não tinha chegado o tempo dele ainda. Ele não ia se adequar ao que os irmãos achavam que deveria ser feito. Ele ia continuar agindo de acordo com o plano determinado por Deus, a fim de que a vontade de Deus fosse feita, fosse cumprida. E aí nós vemos aqui logo no início do versículo 14, dizendo o seguinte: corria já em meio à festa. Como judeu, Jesus tinha que subir a Jerusalém para comemorar a festa. Só que ele não fez isso de acordo com as expectativas das pessoas. Ele não subiu para comemorar no primeiro dia da festa. O texto diz que a festa já estava pela metade quando ele decidiu subir. Essa festa dos tabernáculos, ela durava 7 dias. Então, vamos imaginar que Jesus subiu aí entre o 3º e o 4º dia. Talvez ele tenha subido sozinho. Enquanto o povo estava todo celebrando, comemorando, Jesus subiu sozinho e se direcionou ao templo. Por que Jesus fez isso? Por que ele esperou que a festa desse início para poder chegar a Jerusalém? Talvez Jesus quisesse evitar uma entrada triunfal prematura. Ele chegar e ser visto por todos. O ministério de Jesus ele já tinha uma certa evidência, então não era difícil reconhecer Jesus por onde ele passava. Talvez se ele tivesse chegado ali no primeiro dia da festa, ele teria sido ovacionado por muitas pessoas, ele teria sido conduzido a um local de imponência por muitas pessoas, mas esse não era o objetivo de Jesus. Não era o tempo ainda dele fazer a entrada triunfal dele em Jerusalém. Ainda não tinha chegado o tempo. A agenda de Jesus tinha outra marcação. E outra coisa, Jesus era prudente. Ele sabia que em Jerusalém, na Judéia, qual que era o intento contra ele? Eles queriam matá-lo. Jesus sabia disso. Então Jesus, ele não se colocava em risco desnecessário. Ele não colocava a vida dele desnecessariamente em risco. Ele já sabia que havia um tempo determinado em que a vida dele seria entregue, mas não era aquele momento.
Acho que nós precisamos aprender a prudência, né, irmãos? Com Jesus. Quantas vezes nós nos colocamos em riscos desnecessários a fim de fazer a nossa vontade e satisfazer os nossos interesses? Quantas vezes nós entramos em armadilhas porque queremos, na verdade, que a nossa vontade seja cumprida e não a vontade de Deus? Precisamos aprender com Jesus a ser prudentes. E continuando o versículo 14, diz que Jesus entrou em Jerusalém no meio da festa, subiu ao templo e ensinava. Era comum naquela época que rabinos e mestres fossem até o templo e ali eles expunham os ensinamentos a respeito da lei, dos profetas, do Antigo Testamento. E muitas pessoas sentavam ao redor, multidões sentavam ao redor desses homens para poder ouvir a lei de Deus. As pessoas não tinham acesso à leitura. Então, como é que elas aprendiam? A grande maioria das pessoas, né? Como é que elas aprendiam? Por meio de ouvir o que os rabinos e mestres ensinavam. E Jesus, ele seguiu esse costume também. Então, ele subiu, foi até o templo. Pessoas que talvez já o reconhecessem se aproximaram, sentaram perto dele e ele começou a ensinar. Ele começou a falar da lei, falar dos profetas, falar do Antigo Testamento, falar aquilo que era a fé judaica. E aí o verso 15 diz que os judeus se maravilhavam. Eles ficavam maravilhados com o conteúdo do ensino de Jesus, com a forma como Jesus ensinava, e eles questionam, fazem uma pergunta. Como este sabe letras sem ter estudado? Como é que esse homem, esse Jesus da Galileia, carpinteiro, filho de José e Maria, que não frequentou nenhuma escola rabínica, que não se assentou aos pés de nenhum rabino famoso, como, por exemplo, o apóstolo Paulo, que foi ensinado aos pés de Gamaliel, como esse, entre aspas, Zé Ruela, sabe tanto a respeito da lei de Moisés. Ele não tem nenhum título, ele não tem nenhum PhD, ele não tem nenhuma credencial importante, ele não passou por nenhum instituto rabínico A ou B. Como é que ele consegue falar a respeito da lei de Deus com tanto conhecimento e com tanta sabedoria? Bom, Jesus era visto pelas lideranças judaicas como ninguém importante. E por isso mesmo, eles achavam que o ensino de Jesus não passava de fábulas, de invenções, de opinião pessoal dele, ou seja, algo que não tinha nenhum valor. Como eu já disse aqui, ele não tinha credenciais, qualificações, segundo os líderes judaicos, que o permitissem ensinar as Escrituras assim como eles tinham. Eles vinham de uma longa linhagem, né, de lideranças judaicas e de mestres, eles aprendiam aos pés de outros mestres. Mas com Jesus não era assim. O que havia de diferente, então, na pregação de Jesus? Por que as pessoas se maravilhavam tanto quando ele abria a boca para ensinar? Jesus ele tinha um conhecimento que era sobrenatural das Escrituras. E ele pregava com autoridade. O que nos confere autoridade? Se eu disser assim, o Felipe é autoridade em direito, o que confere autoridade a ele? É um título? O fato de ter conhecimento. Ele conhece as leis do direito. Então, ele pode falar das leis do direito com autoridade. Mas não é só esse conhecer, de conhecer e ler ali, não. É um conhecer de experimentar. É o conhecer da experiência. Eu não sei se vocês se recordam, há mais tempo, hoje nem tanto, mas nós tínhamos pessoas de mais idade que nunca tinham estudado
nunca passaram por nenhum tipo de escola de aprendizado, no entanto, tinham um conhecimento e uma sabedoria para lidar com certas situações que muitos que eram mestres não sabiam, não tinham a mesma capacidade. Eu conheci algumas pessoas assim, eu vim do interior, então eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas assim. Jesus, ele pregava com autoridade. Ele tinha um conhecimento sobrenatural não apenas porque ele lia ou porque ele havia ouvido a pregação das Sagradas Escrituras por meio de alguém, mas porque ele vivia as Escrituras. Porque ele vivia aquilo que estava escrito ali. Porque ele obedecia, por isso ele tinha autoridade. E diferente dos líderes judaicos, eles recebiam o seu conhecimento, o ensinamento, por meio de outros homens. Então, eles aprendiam porque alguém os ensinou. E Jesus não. Jesus tinha esse conhecimento que vinha direto do alto. E no verso 16, nós vemos Jesus dizendo, diante do espanto das pessoas, respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Primeiro ponto, irmãos, o evangelho ele não é uma invenção humana. Podem falar o que quiser. Ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. Fato, tinha que ser escrita por homens mesmo, mas ela não nasceu do intelecto humano. O evangelho, ele é uma invenção divina. Ele nasceu dos pensamentos divinos, portanto, ele é verdade. Ponto. Não tem nada mais que acrescentar a isso. O ensino de Jesus tinha origem no próprio Deus, vinha direto de Deus. Em contraste, como nós já vimos, do ensino dos fariseus, dos líderes religiosos, que recebiam de outros homens. Gálatas 1, verso 11 e 12, Paulo diz assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos nos lembrar o seguinte, e se a gente parar para observar a pessoa de Jesus, a gente vai perceber isso. Jesus era um professor muito didático no seu ensino. Ele falava e agia de forma que os seus ouvintes pudessem compreender aquilo que ele ensinava. Quando as pessoas olhavam para Jesus, naquela época, eles enxergavam o quê? Vamos pôr a cabeça para funcionar, meu povo. Quando as pessoas olhavam para Jesus naquela época, elas enxergavam um homem comum, um judeu simples. Era um simples homem judeu. Tinha um conhecimento extraordinário? Tinha. Mas eles olhavam e enxergavam um homem judeu, que tinha uma profissão, que tinha um pai e mãe, que nasceu em um determinado lugar. Era isso que eles olhavam. E era isso que eles tinham a condição de compreender. Nós sabemos hoje que aquele Jesus que estava ali era Deus e continua sendo Deus. Mas aqueles homens naquela época não tinham condição de compreender isso. Essa revelação ainda não tinha chegado a eles. Jesus, enquanto esteve na terra, antes de ser ressurreto, ele estava em seu estado de humilhação. Que ele, sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, se esvaziou de si mesmo e habitou em carne. Então, Jesus, enquanto ser humano, estava em seu estado de humilhação. Embora ele tivesse todo o conhecimento e toda a sabedoria, as pessoas o enxergavam como um homem simples a princípio. Então, Jesus ensinava, dizendo o seguinte, que esse ensino do qual vocês estão se maravilhando aqui, não pertence a mim. Ele vem do alto. A origem do que eu trago para vocês é diferente. Não é a mesma origem dos rabinos que ensinam aqui no templo. Vem de Deus. O ensino que eu trago até vocês, o evangelho, não vem da minha cabeça ou daquilo que eu penso, vem do alto. Vem de Deus para que eu transmita a vocês. Quando Jesus faz essa afirmação,
Ele estava dizendo que a origem do conhecimento que ele tinha e que causava tanto espanto no povo era diferente. Jesus tinha o poder de declarar que possuía autoridade. Ele era Deus, ele é Deus e continuará sendo Deus. Mas as pessoas que estavam ao seu redor não tinham ainda capacidade de compreender essa verdade acerca da pessoa de Jesus. Em João 1,14, diz o seguinte: o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. A pessoa de Jesus personificava a palavra de Deus. Por isso ele tinha autoridade para pronunciar a palavra de Deus. Verso 17, Jesus continua dizendo: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Bom, havia muitos líderes religiosos ali. E todos os líderes religiosos, assim como Jesus, falavam a respeito da lei e a respeito dos profetas, que era a base da fé judaica. Então, como é que o povo poderia saber se o que Jesus estava ensinando era verdade? Tinha validade de fato. Não era uma fantasia. Muito simples. Obedecendo às suas ordens. Obedecendo às direções que ele dá. Jesus, quando falava ali, ele não estava falando mais ou menos o seguinte, quando ele cita essa expressão aqui. Ah, você experimenta o que eu estou falando. Se der certo, é verdade. Se não der certo, então você vai ver que não é verdade. Não era uma degustação. A pessoa não ia degustar as palavras de Jesus e provar para ver se era verdade ou não. Jesus ele estava apontando para um relacionamento, para algo que era muito mais profundo. Não apenas ouvir, escutar ou ter muito conhecimento teórico, mas um compromisso espiritual e íntimo com a verdade. Todo aquele que se compromete em fazer a vontade de Deus, irmãos, esses são guiados por Ele, por meio do Espírito Santo, a fim de que a vontade de Deus se torne autêntica em nossos corações. Nós podemos estar aqui todas as quartas, todos os domingos, em todas as oportunidades, e ouvir a palavra de Deus em todo o tempo. Mas somar conhecimento teórico não muda a vida de ninguém. Se nós não nos submetermos às verdades que nós ouvimos aqui todas as quartas, todos os domingos, ou em todos os ajuntamentos onde a palavra de Deus é exposta, nós vamos ser cristãos medíocres. Que conheceremos, talvez, a letra, conheceremos ali os mandamentos, mas que isso não se torna verdade na nossa vida. E talvez esse seja o motivo pelo qual nós não temos autoridade para pregar. Talvez esse seja o motivo pelo qual as pessoas não nos escutem, porque nos falta autoridade. E a autoridade vem da submissão e obediência à vontade de Deus. O Espírito Santo é Ele que autentica, Ele que valida a vontade de Deus em nós. E isso vai explicar por que os judeus, na época de Jesus, não entendiam os seus ensinamentos. E até hoje, né? Muitas pessoas estão expostas aos ensinos de Jesus, no entanto, eles não conseguem compreender. Ambos, tanto os judeus como aqueles que hoje não compreendem, não conseguem compreender, possuem corações obstinados. Corações que não estão dispostos a se sujeitarem em obediência, a fim de conhecer a vontade de Deus. Nós conhecemos a vontade de Deus a partir do momento que nós obedecemos às suas leis, às suas ordens. A vontade de Deus vai se revelando a nós à medida que nós vamos caminhando em obediência às suas leis. E nós vamos falar disso mais adiante de forma mais clara. Jesus disse para os discípulos,
no capítulo 5, verso 39 e 40, desculpe, para os fariseus. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Ele está dizendo, olha, vocês são conhecedores da lei, vocês leem a lei, e vocês têm a esperança de que, por conhecerem a lei, vocês terão vida eterna. Mas a lei e as Escrituras, elas falam de mim, dão testemunho de mim. No entanto, vocês são tão incoerentes, tão obstinados, que vocês não querem se sujeitar a mim, para que vocês tenham vida eterna. Conhecimento teórico da palavra de Deus não muda ninguém. O que Jesus está insistindo aqui é que nós devemos experimentar a autoridade da verdade, experimentar a autoridade das Escrituras por meio da obediência, experimentar de uma forma pessoal, íntima, e não apenas por meio de um conhecimento teórico, não apenas por ouvir. Nós ouvimos aqui que o Senhor é bom, não é verdade? Nós ouvimos aqui que o Senhor é misericordioso, ok. Mas então, vamos nos sujeitar aos mandamentos dele para que a gente possa provar isso na nossa vida, da sua bondade, da sua misericórdia, da sua fidelidade. É assim que nós conhecemos o caráter e a vontade de Deus, quando nós nos submetemos a obedecê-lo. Verso 18, Jesus continua dizendo: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Vamos parar por aqui e depois nós continuamos o versículo. Os outros falsos mestres que se levantavam nos tempos de Jesus, os falsos messias, os falsos salvadores, eles buscavam apenas glória para si. Eles falavam de si mesmos para exaltar a si mesmos. Eles queriam, na verdade, satisfazer os seus interesses. E era justamente isso que revelava a falsidade do seu ensino. A mensagem de Cristo, nesses versículos, atingiu em cheio a presunção dos líderes judeus. E isso acabou aumentando ainda mais, o ódio que eles nutriam no coração acerca de Jesus. Porque os líderes judeus nessa época, eles usavam justamente do seu status, da sua posição, das suas vestes sacerdotais, para trazer para si benefícios, para trazer para si, para satisfazerem os seus interesses também. Então, a mensagem de Jesus bateu em cheio contra essa atitude deles. Um dos maiores incômodos que eles tinham era justamente com respeito à popularidade de Jesus que vinha crescendo junto ao povo. Eles eram as pessoas proeminentes, eles eram os detentores da verdade, da lei. E agora estava surgindo alguém que, por meio de um determinado ensino, estava atraindo multidões a si. Isso não é muito diferente do que a gente assiste hoje, não, né, irmãos? Nós vemos que, principalmente as redes sociais, se tornou um palco de personagens assim. Personagens que usam a religião, usam discursos religiosos que, na verdade, são incoerentes com a conduta que têm, a fim de alcançar popularidade, a fim de alcançar seguidores. E a gente precisa também sair desse macro e trazer para o micro. Será que na minha vida eu tenho agido dessa maneira? Será que eu estou me preocupando demais com o meu status, com a minha popularidade, com quantos seguidores eu tenho? E aí eu tenho um discurso religioso muito certinho, muito bonitinho, mas a minha prática de vida é incoerente com aquilo que eu prego? A parte B do verso 18, Jesus continua: mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. O conhecimento de Cristo, ele tinha uma origem e ele tinha um destino. Ele vinha de Deus e ele retornava para Deus em glória. O evangelho, irmãos, ele não é uma linha reta. O evangelho é como se fosse um círculo.
O evangelho, ele tem origem em Deus, ele nasce de Deus, esse conhecimento, ele penetra o coração do homem, transforma a mente do homem, promove mudança de comportamento, modifica a história e retorna para Deus em louvor e glória. Porque uma pessoa alcançada e transformada pelo evangelho, ela vai render a Deus por meio da sua vida, por meio da sua conduta, por meio do seu caráter, louvor e glória a ele devida. A mensagem do evangelho, ela não é antropocêntrica. O homem não é o centro da mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho tem como centro a pessoa de Jesus. Embora nós sejamos diretamente beneficiados pelo evangelho, se o evangelho não tivesse chegado até nós, Deus continuaria sendo Deus, de eternidade em eternidade. Mas porque o evangelho chegou a nós, a nossa vida foi mudada. O nosso destino foi transformado. O nosso coração foi mudado. Nós fomos os primeiros beneficiados pela mensagem do evangelho. E os únicos, na verdade, beneficiados pela mensagem do evangelho. Deus continuaria sendo digno de glória se o evangelho não tivesse chegado a nós. Todo discurso, irmãos, e por isso a gente tem que ficar atento, porque todo discurso que tem como fim a glória do homem, todo discurso que você escutar, que não apontar para Cristo, pode ser qualquer coisa, menos evangelho. O evangelho, ele aponta sempre para Cristo. Ele aponta sempre para a glória de Deus. E Jesus Cristo, como Filho de Deus, ele veio ao mundo para fazer a vontade do Pai e para glorificá-lo. Ele não falava de si mesmo. Por isso, o ensino dele era verdadeiro e dele procedia a justiça. Quando nós estamos buscando de verdade glorificar a Deus, a gente não está preocupado em quem vai receber a glória. Quando a nossa vida, quando a nossa conduta, quando as nossas atitudes têm como objetivo primeiro a glória de Deus, a gente não está preocupado se a gente vai ser ou não reconhecido, porque a gente sabe que tudo que existe, existe para a glória de Deus. A gente não vai buscar os nossos próprios interesses. Verso 19 e 20. Aí Jesus começa aqui duas afirmações que parecem meio desconexas com o texto, mas que no final fazem muito sentido. Diz assim: não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio. Quem é que procura matar-te? Jesus, ele faz essa afirmação, de repente entra aí lei, Moisés, numa situação que parece meio fora de contexto. Mas Jesus, ele faz essa afirmação a fim de revelar o coração dos líderes religiosos que estavam infiltrados no meio da multidão. Lembra que lá no início nós falamos que as discussões elas giravam em torno de 3 grupos? Judeus, o povo que habitava em Jerusalém, o povo que subiu para Jerusalém e as lideranças religiosas. Estava todo mundo junto e misturado ali, escutando Jesus falar. Estava todo mundo ali junto. Só que quando Jesus fala isso, fala a respeito da lei, fala a respeito de Moisés, ele está sendo objetivo. Ele está dando uma mensagem, endereçando uma mensagem justamente para as lideranças judaicas. Ele está dizendo o seguinte: vocês dizem que observam a lei, vocês dizem que são zelosos da lei. E o que a lei ensina? Qual que é um dos mandamentos da lei? Não matarás. No entanto, o que vocês querem fazer? Me matar. Que incoerência que é essa? Eles não falavam disso abertamente, mas Jesus, como Deus, estava revelando a dureza do coração daquele povo. A mensagem de Jesus aqui nesses versículos parece um pouco incoerente, mas Jesus faz isso com a gente também muitas vezes.
Em muitas situações, nós estamos questionando Jesus a respeito de circunstâncias ou de situações que nós vivemos, e as respostas que Jesus nos dá, quando Ele nos dá, parece que não fazem muito sentido. Mas a gente precisa ficar atento nesses momentos. Sabe por quê? Porque, de repente, Deus não está querendo nos dar uma resposta. Deus está querendo revelar o que de fato tem no nosso coração. O que de fato nós estamos querendo quando estamos orando a Ele. O que de fato nós estamos buscando quando nós estamos fazendo algum tipo de rito direcionado a Ele. Nosso coração é mau, irmãos, por natureza. Isso é fato. E o objetivo de Jesus é trabalhar por meio do Espírito Santo para que sejamos aperfeiçoados. Então, Jesus falou isso, endereçando essa alfinetada direta aí para essas lideranças judaicas, mas também, de certa forma, já trouxe uma revelação para parte daquela multidão que estava ali ouvindo os seus ensinamentos. Parte daquela multidão estava ali ouvindo maravilhada Jesus a ensinar. No entanto, poucos meses depois, parte daquela mesma multidão estaria em coro, diante de Pilatos, gritando: crucifica-o, mata, crucifica. Os mesmos que estavam admirados com o ensinamento dele. Então, a mensagem de Jesus ela foi muito objetiva, diretiva, embora parecesse não fazer sentido nenhum. Se Jesus tivesse sido, irmãos, um impostor religioso, o mundo jamais teria reagido a ele com tanto ódio. Porque o mundo ama o que é seu. Então, o mundo não se oporia àquilo que dissesse respeito a ele. O sistema perverso do mundo ama o que é seu. Portanto, o ódio a Jesus evidenciava que ele não era do mundo, que ele era de Deus, que ele era verdadeiro. As lideranças judaicas queriam matar Jesus, ao mesmo tempo que afirmavam que eram conhecedores da palavra de Deus, que conheciam a lei de Deus, mas queriam matar Jesus. O que isso mostra para nós? Que uma mente esclarecida, instruída, que ter muito conhecimento teórico, não é garantia nenhuma de um coração puro ou de uma vontade santificada. Não é pelo muito conhecer. E eu não estou dizendo aqui que nós não devemos buscar conhecimento. Mas o conhecimento pelo conhecimento não é capaz de santificar a vontade de ninguém. É só a gente se lembrar do que aconteceu lá no Éden. Adão, Eva e a serpente. Vamos lembrar da cena aí. O que a serpente, o que Satanás prometeu para os dois? Que eles seriam como Deus, conhecedor do bem e do mal. Eles receberiam conhecimento. Mas de que forma esse conhecimento viria? Por meio da desobediência e por meio da independência de Deus. Então, para eu receber todo esse conhecimento, eu precisaria desobedecer à ordem que eu recebi de Deus. E me fazer independente de Deus. Passar a viver segundo a minha própria vontade. Em contrapartida, o que Jesus nos ensina, o que Jesus nos oferece, é um conhecimento que é resultante da obediência a Deus. À medida que nós nos sujeitamos a obedecer a sua lei, a sua vontade, nós vamos conhecendo mais da pessoa, da vontade e do caráter de Deus. Quer um exemplo disso? Nós temos muitos na Bíblia, mas vou trazer aqui alguns que são mais conhecidos. Abraão. O que Deus falou para ele lá no início? Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão não precisava fazer aquilo. Abraão não era um pobre perrapado que não tinha dinheiro, que precisava ir para outro lugar para ficar rico. Não. Abraão era um homem abastado, de uma família abastada, de uma cidade rica, de uma grande metrópole da época. Ele ouviu a voz de Deus, ele não sabia no que aquilo ia dar. Ele não esperou saber o que ia acontecer para poder obedecer. Ele obedeceu e foi.
E à medida que ele foi caminhando, e nós já estudamos Gênesis, Deus foi revelando o seu plano e a sua vontade a Abraão. O mesmo Abraão, mais adiante em Gênesis, Deus promete um filho, tem aquela dificuldade toda, Abraão tem um filho, o que é que Deus faz? Pede o filho de volta. Abraão fez de tudo para poder oferecer o filho, para poder obedecer a Deus. Ele sabia o que ia acontecer depois? Não. Deus poderia dar muitos outros filhos? Poderia. Deus poderia dar filho nenhum? Poderia. Mas Abraão decidiu obedecer. E à medida que ele obedeceu, ainda que custasse tudo, ele foi tendo a revelação mais completa do plano, da vontade, do caráter de Deus. O segredo, irmãos, é a obediência. E obediência custe o que custar. E aí, no finalzinho do versículo 19, os judeus dizem o seguinte, 20, desculpa. Tens demônio. Quem é que procura matar-te? É como se fosse hoje dizendo assim, você está doido? Você está louco? Pirou? Viajou na maionese? Quem é que está procurando matar você? Na verdade, eles não sabiam das intenções ocultas das lideranças religiosas que Jesus acabou de denunciar, e parte da multidão nem ao menos sabia que mais adiante o seu coração se endureceria a tal ponto de pedir a morte do próprio Jesus. E aí, vamos para o verso 21 e 23, que diz o seguinte, replicou-lhes Jesus, um só feito realizei, e todos vos admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela nem vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em um dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado, ao todo, um homem? Jesus, como nós já citamos aqui, esses versículos estão fazendo referência justamente a esse feito que Jesus fala, é a cura do paralítico, lá do tanque de Betesda, que foi ali a válvula de escape, né, o estopim, para que os judeus começassem a desenvolver o ódio contra Jesus e procurassem, né, intentarem em seus corações a morte dele. Jesus havia feito esse milagre, como nós já vimos, um dia de sábado. E não somente ele curou o homem, mas ele falou com o homem assim, olha, pega o seu leito e vai embora, sai carregando seu leito. Além de curar o homem, Jesus, entre aspas, deu um trabalho para aquele homem. E isso pirou os judeus, né, as lideranças judaicas, porque aquele homem estava realizando um trabalho no dia que seria o dia do descanso. Jesus, então, ele vai citar o sinal da circuncisão. E esse sinal, ele afirma que, embora, né, ele fosse prescrito na lei mosaica, na lei de Moisés, a origem dele tinha sido muito antes. Tinha sido lá nos patriarcas. Abraão é que recebeu essa direção de Deus. Então, vinha muito antes da lei. Está lá em Gênesis 17, verso 10 e 12. O que era esse sinal da circuncisão? Todo bebê, macho, menino, que nascesse, ao 8º dia ele tinha que ser circuncidado. Era como se fosse hoje uma cirurgia de fimose. Para quê? Para que isso contabilizasse que aquela criança agora fazia parte do povo de Deus. Era um sinal da aliança de Deus. Aquela criança, aquela marca no corpo apontava que a geração daquela criança também estava inserida na aliança com Deus. Todo bebê do sexo masculino tinha que fazer isso ao 8º dia. Ok, beleza. Se uma criança nascesse no sábado, qual que era o dia que ela teria que ser circuncidada? Bom, meu povo, no sábado. Mas no sábado podia fazer alguma coisa? O sábado não era o dia do descanso? Mas isso aí não era lei? Então, para cumprir a lei, eu precisava transgredir a lei. Os judeus,
É por isso que Jesus traz essa questão da circuncisão. Porque os judeus eles estavam inquirindo Jesus que ele havia curado um homem ao sábado. O sábado era o dia do descanso. Não poderia ser feito nada. Mas o sábado também aponta, o sábado, na verdade, ele é anterior à lei. Embora ele esteja prescrito na lei, ele é anterior à lei. E ele diz do descanso no Senhor. É o tempo que a misericórdia de Deus encontra o homem. Jesus, que era Deus, no tanque de Betesda, teve misericórdia daquele homem. A misericórdia de Deus chegou até aquele homem num dia de sábado. Aí os judeus estavam questionando isso. Você fez isso no sábado, que é o dia do descanso. No entanto, para cumprir a lei, que também era anterior a Moisés, de circuncidar uma criança, eles transgrediam a lei. Eles quebravam a lei, porque faziam isso num dia de sábado. Jesus está mostrando com isso a incoerência religiosa desses homens. Eles, como diz, o próprio versículo, coavam o mosquito e engoliam o camelo. Eles se preocupavam demais com pormenores e deixavam de lado os preceitos mais importantes da lei de Deus. E aí Jesus diz, eu ter curado de todo um homem. Jesus ali, ele partiu do micro e foi para o macro. Do micro em que sentido? A purificação cerimonial relacionada à circuncisão dizia que parte do corpo era tirada, o prepúcio da criança, a fim de que essa criança fosse santificada, fosse um sinal de santificação. E Jesus está dizendo o seguinte, se isso pode ser feito num dia de sábado, aí ele parte para o macro. Por que eu não posso curar de todo um homem? Se uma parte da pessoa pode marcar que ela agora faz parte da aliança, por que eu não posso curar o corpo e a alma de um homem? Por que eu não posso alcançar esse homem com misericórdia e graça e trazer salvação para ele? Ao curar aquele homem, Deus exerceu sua misericórdia, agindo não só no corpo, mas também na alma desse homem, trazendo salvação para ele. Jesus, em Mateus 23, 24, todo o capítulo 23, Jesus dá lenhada mesmo nos fariseus. E esses versículos dizem assim, guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Irmãos, o evangelho é a verdade. E o confronto com a verdade, ele tem o propósito de nos ferir, de nos desmascarar. O evangelho fere. Se o evangelho não está ferindo você, pode ser qualquer coisa, autoajuda, coach, mas não é evangelho. O evangelho, ele precisa, tocar nas profundezas do nosso coração, da nossa alma e nos incomodar mesmo. Porque o evangelho é luz. E onde a luz chega, tudo que é treva precisa ser dissipado. O evangelho, ele expõe a hipocrisia do nosso coração. E nós vemos aqui na figura dos fariseus que eles eram mestres da hipocrisia. Eram pessoas religiosas que zelavam, entre aspas, pela lei, mas, na verdade, eles não observavam os princípios corretos da lei. O próprio Senhor Jesus, em certa ocasião, chamou esses homens de sepulcros caiados. Tudo bonitinho por fora, tudo branquinho, tudo perfeito. Mas por dentro estava cheio de quê? De morte, de podridão. Será que nós não estamos como sepulcros caiados também? Uma aparência bonita de religiosidade, bonitinho, todo mundo perfeito, mas o nosso coração, sede das nossas vontades, dos nossos desejos, talvez estejam muito bem maquiados por fora, mas apodrecidos por dentro. A gente precisa sondar de verdade para saber quais são as nossas motivações e os nossos desejos e o que é que tem guiado as nossas vidas.
Como é que a hipocrisia em nosso coração ela pode ser subjugada? Como é que a gente acaba com a hipocrisia do nosso coração? Por meio da nossa obediência. Cristo foi o nosso exemplo máximo de obediência a Deus. E Jesus, talvez uma das formas que a autoridade de Jesus ficava evidenciada era justamente pelo fato de que ele fazia tudo aquilo que ele mandava que os outros fizessem. Tudo que ele mandava que os outros observassem na lei, ele primeiro observava. Mas atualmente a gente vive numa comunidade, numa situação que é mais ou menos assim: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Porque a minha fala é muito bonita, a minha fala é muito eloquente, mas a minha conduta, o meu comportamento não é coerente. Nós exigimos que o outro faça aquilo que nós mesmos não fazemos. Pais exigem que filhos deem um bom exemplo quando eles mesmos não dão. Pais exigem que filhos amem ao Senhor e estejam na igreja quando eles mesmos não estão. Filhos que apontam os dedos para os pais. Maridos que olham para as esposas exigindo comportamentos que eles mesmos não têm. E esposas também que exigem da mesma maneira. Somos hipócritas muitas vezes, irmãos. E a forma de vencer a hipocrisia do nosso coração é nos sujeitando em obediência à vontade de Deus. Não é esperando que o outro mude. É nos sujeitando e obedecendo. Amém? E aí a gente vai usando, né, aquelas desculpas manjadas para justificar, né? Todo mundo faz. Até o pastor está fazendo, então eu vou fazer também. Eu agi assim porque fulano fez ou falou aquilo, por isso que eu agi dessa maneira. A gente vai sempre repetindo os mesmos erros de Adão no Éden. O evangelho, ele é a verdade de Deus. Conhecer a verdade teórica, e eu vou continuar afirmando isso aqui para ficar bem gravado no nosso coração. Conhecer a verdade teórica do evangelho não produz transformação de vida. O verso 24, para encerrar. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. E aqui nós vemos Jesus fazendo um contraponto entre aparência e essência. Nós estamos inseridos numa época em que a verdade tem sido negada pela construção de que não existe verdade absoluta. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, e as nossas verdades precisam coexistir. E isso tem sido a desgraça da comunidade, da humanidade de um modo geral. Nós estamos vendo, inclusive, tentativas no meio cristão de ressignificar a palavra de Deus como se ela tivesse obsoleta, a fim de torná-la mais agradável aos ouvidos, mais palatável à nossa boca. Irmãos, ainda que nós neguemos a verdade da palavra de Deus, ela vai continuar sendo verdade, quer a gente queira ou não. Por mais que a gente tente maquiar, mexer, mascarar, a verdade é a verdade e ponto final. A verdade traz luz e a luz ela manifesta as trevas. A luz incomoda e muito. Quando a luz chega até nós, ela vai incomodar as trevas no nosso coração. Quem aqui gosta de dormir no escuro? Com as luzes apagadas. Eu também gosto. Quer ver um negócio que me incomoda? É entrar no quarto e acender a luz na minha cara. Você consegue ficar com o olho aberto? Não. Você automaticamente fecha o olho e tem que se cobrir ali, porque a luz incomoda. A luz da verdade de Deus, ela precisa incomodar o nosso coração. Ela precisa denunciar os nossos pecados. O evangelho, irmãos, é mais do que aparência. Ele não pode ser apresentado de uma forma gourmet para agradar a todos os gostos. De uma forma que venha satisfazer todos os apetites. Não podemos inventar um Jesus que não seja o Jesus da Bíblia. Um Jesus mais bacana, mais moderno. Um Jesus que não seja tão retrógrado, que não seja tão obsoleto. Talvez
nós olhemos para Jesus e para Deus e para os desígnios de Deus e achemos até que está ultrapassado demais, que a gente precisa dar uma melhorada em Jesus, porque senão ele não vai, né, se adequar ao tempo que a gente vive. Irmãos, o evangelho tem duas funções: ou ele atrai ou ele repele. E na maioria das vezes, ele mais repele do que atrai. Porque as verdades do evangelho denunciam o pecado, as trevas que há no homem. O evangelho ele não vai se adequar a essa visão de mundo, que está pautada na aparência, nos restringindo ao que é externo, ao que parece ser verdade, a uma vida fictícia. O evangelho, verdadeiro evangelho, ele vai acessar as áreas mais profundas do nosso coração, modificando as nossas vontades e nos redirecionando para Deus. É uma mudança que acontece de dentro para fora, e não de fora para dentro. Não adianta eu mudar a minha forma de vestir, a minha forma de falar, a minha forma de agir, se primeiro aqui dentro não tiver havido uma mudança. Essas mudanças exteriores não se sustentam por si mesmas. E aí a gente vê, talvez, pessoas que passaram, que até ficaram um tempo na igreja, até aprenderam ali o vocabulário crentez, mudaram a forma de vestir, mas que acabaram não permanecendo. Mudanças exteriores não sustentam a fé de ninguém. A mudança precisa ser aqui, interior. E ela vem pelo confronto do evangelho, o confronto da verdade. Nós precisamos nos submeter à verdade, custe o que custar, doa o que doer. Porque só assim nós conheceremos a vontade de Deus, o caráter de Deus e viveremos de fato para a glória de Deus. Amém? Você pode ficar de pé, meu irmão? Queria que você fechasse seus olhos, que você pudesse estar meditando em tudo que a palavra de Deus falou, o seu coração. Como é que tem estado a sua vida? Quem tem sido você? Quem as pessoas dizem que é você? A palavra de Deus diz que as pessoas veriam as nossas boas obras e glorificariam o nosso Pai que está no céu. Será que as pessoas têm glorificado a Deus pela sua vida? Será que os seus familiares, as pessoas que convivem com você, seu patrão, seus filhos, seu cônjuge, seus irmãos, será que as pessoas glorificam a Deus ao ver as suas ações em meio às circunstâncias da vida, no cotidiano? Será que isso tem acontecido? Irmão, se isso não tem acontecido, é hora de você pedir perdão ao Senhor. É hora de você colocar diante do Senhor a realidade de quem você é. Talvez hoje a palavra do Senhor venha revelar o seu coração. Pai, nessa manhã nós queremos orar ao Senhor, Pai, e apresentar ao Senhor, Pai, a nossa vida. Senhor, nós podemos nos disfarçar, nós podemos enganar muitas pessoas, mas nós não podemos enganar o Senhor, Pai. Ainda existe, Senhor, algo em nós que precisa ser transformado, precisa ser mudado. Deus, e nós oramos, Pai, para que possamos ser transformados pelo Senhor. Oramos, Pai, para que a Tua palavra, Senhor, possa, Senhor, nos confrontar sim, em todo o tempo, e que o Teu Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, possa, Senhor, transformar-nos, levando-nos à conversão, à transformação, Senhor, diante do Senhor, Pai. Deus, contempla o coração de cada um de nós. Contempla, Pai. Deus, vê se existe alguma coisa em nós que ainda precisa ser mudado. Mude-nos, transforma, Senhor. Pai, eu sei que muitos aqui, Senhor, talvez tenham trilhado um caminho que não é o caminho que o Senhor, Pai, preparou para eles. Irmão, hoje é hora de mudança. Hoje é o tempo de transformação. Se você fez como aquele jovem que abandonou o pai, pegou todas as suas riquezas e foi pelo mundo gastando-a fora,
Se você é um daqueles que virou as costas para o Senhor, que a sua conduta tem demonstrado que você está na igreja, mas está longe do Senhor, você está no corpo, mas totalmente distante, separado, é hora de mudar, é hora de voltar a ouvir a voz do Pai e dar ouvido a ela. Se você está aqui, meu irmão, e você ainda não tem decidido por mudar de vida, de se entregar, se lançar nos braços do Senhor, este é o momento. Essa é a hora. Pai, eu apresento cada um dos meus irmãos ao Senhor e glorifico o teu nome, porque eu sei, Senhor, que o Senhor tem falado conosco nessa igreja. O Senhor tem falado com cada um de nós, Pai. Então receba, Senhor, a vida de cada um em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Você pode glorificar o Senhor com suas palmas. A semana está só começando. Muitos desafios você vai viver essa semana. E em meio às situações que você vai viver, com certeza, Deus vai apontar para você algumas coisas que Ele quer que mude. Então ouça a voz do Senhor e mude, transforme. Faça com que a palavra do Senhor possa transformar as suas ações, o seu comportamento. Não seja como você era antes. Seja transformado pela palavra do Senhor. Amém? Vá em paz. O Senhor Jesus te abençoe.